pregador evangelista Lucas. Amém? Vai trazer a palavra de Deus aqui para nós hoje. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ser muito breve em minhas palavras. Quero ser bem rápido, mas eu quero também deixar algo de Deus para cada um de nós nesta noite. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3 a seguir. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3 a seguir. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede mais uma vez de estar ministrando a sua palavra. Quero agradecer a Deus pela vida dos líderes, Rodrigo, Eber, o Mateus, que Deus possa abençoar poderosamente cada um e ricamente Deus vai fazer grandes coisas. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E estando ele em Betânia, na casa de Simão leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso. Repita comigo: muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. Glória ao Senhor Jesus. Amados, estamos diante da palavra do nosso Senhor Jesus. Salmos 1, verso 2 vai dizer que o salmista, ele começa a dizer que o prazer dele é meditar na palavra de Deus. E ele medita de dia e de noite nesta palavra. O salmista, no Salmo 119, no verso 9, ele diz que para o jovem purificar o seu caminho, é necessário que ele ande de acordo com a palavra. O salmista, ele é mais claro ainda quando ele diz no Salmo 119 e no verso 105, diz que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra. E ele é mais claro ainda quando diz que a palavra de Deus para sempre permanece no céu. Então nesta noite eu venho trazer uma palavra do céu para a sua vida, a palavra de Deus que é inerrante, inefável, a palavra de Deus que penetra na divisão da alma e do espírito, a palavra de Deus que direciona o nosso caminho, a palavra de Deus que nos direciona a vida eterna. Então nesta noite eu vim trazer uma palavra rema para o teu coração, a palavra de Deus que ela penetrante pode fazer muito em seus efeitos. O homem na terra, ele tem palavra e muitas vezes não cumpre, mas a palavra de Deus, se ela é liberada para mim e tua vida, pode ter certeza que ela vai se cumprir no tempo certo de Deus. Então ouve esta palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 14, vai contar uma história aonde alguns dos sacerdotes e escribas estavam planejando prender Jesus. Na época da Páscoa, a festa mais importante para os judeus, eles tentaram por algumas maneiras e vezes prender Jesus. Mas eles começam a conversar entre si e dizem: olha, não é bom que a gente planeje e prenda Jesus na Páscoa, para não gerar tumulto, para não gerar conversações. A Bíblia relata então que Jesus, ele sofreu algumas vezes retaliações, e algumas vezes foi atentado para prendê-lo. Mas a Bíblia relata que ele é convidado
para um jantar ou um local para comer. E quem convidou? Simão, o leproso. Simão, quando convida Jesus para essa ocasião, a Bíblia relata que Jesus se assentando à mesa, uma mulher abre a porta e entra e vai até Jesus. Ouve bem, a mulher não foi convidada para essa ocasião. Quem foi convidada para essa ocasião foi Jesus. A mulher não recebeu um convite formal ou informal, não. Ela adentra a porta, entra e fala com Jesus. Jesus está ensinando a primeira lição, e a palavra está ensinando a primeira lição para mim e para você. Ela não recebe o convite para esta ocasião, mas Jesus está dizendo, muitas vezes não é necessário a gente receber convite para a gente adorar a Ele. Tem pessoas que dependem de convite para adorá-lo. Tem pessoas que precisam, eu só vou se for convidado. Eu só levanto a mão se o pregador mandar levantar a mão. Eu só dou glória a Deus se o pregador mandar eu dar glória a Deus. Eu só dou aleluia se o pregador mandar dar aleluia. Mas não é assim que funciona. Com convite ou sem convite, nós temos que adorar o Mestre. Esta mulher me ensina a atitude de um verdadeiro adorador. A primeira atitude é: eu adoro sem convite. Eu glorifico sem convite. Tá difícil? Eu adoro. Tá complicado? Eu adoro. Ah, eu tô sem dinheiro? Eu adoro. Eu estou com a porta fechada? Eu adoro. Ouvindo o testemunho mostra que o crente vive pela fé mesmo. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Porque pela lógica humana, acabou. Pela lógica humana, não tem dinheiro. Pela lógica humana, tem que comprar outro gás. Mas pela fé, o gás se enche de novo. Pela fé, Deus opera um milagre. Pela fé, Deus mostra que Ele é o nosso Deus. E a Bíblia relata então que ela entra sem convite para adorar Jesus. Quando ela entra sem convite, ela pega um vaso de alabastro, um vaso com cor branca, um vaso que para fazer não é muito fácil. Ela pega o vaso, e a Bíblia relata que ela quebra todo o vaso. A Bíblia diz, quebra tudo. Ela não quebra um pouquinho do vaso. Ela não quebra só a tampa do vaso. Ela quebra todo o vaso. Deus está dizendo, quando um adorador de verdade chega para adorar, ele não adora meio aleluia, ele não dá meio glória a Deus. Ou ele vem para quebrar tudo, ou ele vem para adorar tudo, ou ele não adora nada. Deus está dizendo que quando a gente chega no culto, ou é para entregar tudo, ou é para adorar tudo, ou é para ficar calado. Deus não recebe meio culto. Deus, ele recebe um culto completo. A mulher entra sem convite, quebra o vaso. Só que o mais valioso não é o vaso. O mais valioso é o que está dentro do vaso. Deus está dizendo, muitas vezes, o homem adora por fora. Se for bonito, ele se alegra. Se for feio, não presta. Se não tiver cara boa, não conversa. Por quê? Porque o homem vê por fora. Muitas pessoas que a gente julga por fora,
que a gente pensa que não tem, é as pessoas que têm. É feia por fora, mas por dentro tem algo que é muito mais bonito do que aqueles que é bonito por fora e que não tem por dentro. Deus está dizendo, muitas vezes a gente adora porque está fora, mas se esquece no que está dentro. É pobre, mas é por fora, porque dentro existe algo muito valioso. É rico por fora, mas por dentro é pobre. E o que vale mais, irmão Lucas? Ser pobre por dentro ou ser rico por fora? É melhor a gente ser pobre por fora, aleluia, glória a Jesus, mas por dentro a gente ser rico da presença de Deus. Então nesta noite estamos numa sexta-feira para dizer, talvez não venha muita gente, mas quem está aqui é porque por dentro está cheio para adorar, para glorificar, para exaltar ao nome dele. Ou adora tudo, ou adora nada. É um adorador de verdade. Quando ela chega, a Bíblia relata que aqueles que convidaram Jesus ficaram olhando. Ela pega o vaso, quebra o vaso, e eles começam a murmurar. Como pode quebrar um vaso precioso, valioso? Poderia pegar esse vaso e vender por 300 denários. Um denário equivale a um dia de serviço. Deus está dizendo assim: o seu maior trabalho, quando você está na obra de Deus, ele nunca é desperdiçado. Ah, mas o dia todo eu fiz para Deus. Então pode ter certeza que Deus já calculou e sabe o valor da sua adoração. Porque ninguém pode calcular o nível da nossa adoração. Tem gente que grita muito, mas muitas vezes não é adoração verdadeira. Tem gente que muitas vezes não fala muito, mas dentro dele existe uma adoração verdadeira. A mulher não foi convidada, mas tinha uma adoração verdadeira. E quando aqueles que começam a criticar a mulher, a Bíblia relata que ela não deu nem um pio, falou nada. Enquanto aqueles reclamavam do desperdício, a Bíblia diz que ela estava de joelhos. Estavam falando mal dela, mas ela estava de joelhos. Estavam falando mal dela, mas ela estava adorando. Estavam falando mal dela, mas ela estava glorificando. Estavam falando mal dela, mas ela estava adorando. Irmão, quando um adorador de verdade adora, pode vir quem for, pode vir conversações, pode vir fofoca, pode tentar, aleluia, falar mal de você, mas enquanto eles falam mal, você está adorando, você está glorificando, você está exaltando, você está entregando o seu melhor culto a Ele, porque a Bíblia relata que dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Então adore a Ele e glorifique somente Ele. Jesus foi convidado para quê, irmão? Comer. Então o ambiente era de carne. O ambiente era para se alimentar. O ambiente, conjecturando, trazendo o texto para os nossos dias atuais, o ambiente era de churrasco. Aquela picanha. Os irmãos estão com fome. Mas a Bíblia relata que quando ela entra, ela não entra e vai direto para a cadeira se assentar. Porque ela poderia chegar e se assentar em uma cadeira,
Mas a Bíblia diz que ela não vai para a cadeira. Ela vai até Jesus. Porque um adorador de verdade não briga por cadeira. Kalai chokeme flasore kamandarabahai. Que andoi kamandoe que me flaço e de canduri kamahai. O Espírito Santo está me impulsionando nesta noite a dizer: cadeira passa, trono passa, mas a minha presença permanece sobre as nossas vidas. Tem gente que está brigando por trono e Deus está dizendo: vai passar, mas a minha presença sobre a tua vida vai permanecer. Sabe qual é a diferença entre Davi e Saul? É que em todo o reinado de Saul, Saul nunca se preocupou em trazer a presença de Deus. O primeiro ato que quando Davi assume é ir atrás da Arca da Aliança. Porque Davi tinha certeza dizendo assim: eu vou reinar, mas eu vou só reinar se a presença estiver comigo. Para Saul não, eu vou reinar e que a presença fique em segundo plano. É por isso que Deus rejeita o reinado de Saul. Mas quando Davi assume, ele diz: eu posso até ter o trono, as vestes reais, mas sem a presença de Deus eu não consigo governar. Por quê? Porque eu posso planejar desse jeito e não vai dar certo, mas se a presença estiver na frente, pode vir batalhão, pode vir quem for, pode vir filisteu, Deus vai nos dar a vitória. O texto continua e finalizo agora. O texto continua. Ela chega na casa, não foi convidada, não pede para sentar, vai até Jesus, não abre uma, fala nada, não fala nada, sequer uma palavra. Só que o que me chama a atenção é que quando ela quebra aquele vaso, o vaso quebrou e fluiu o que estava dentro. Aquele nardo não tinha em Jerusalém. Por isso que o texto diz preciosíssimo. Não tinha em Jerusalém. Aonde tinha? Só tinha nas cordilheiras do Himalaia. Pegavam lá, moía e colocava dentro. Muito obrigado. E colocava dentro e deixava ali. Quando ela quebra o alabastro, aquele perfume que era muito caro começa a fluir. Porque o perfume só flui quando a gente se quebra diante de Deus. Se nós queremos ver milagre, então é necessário que a gente se quebre diante de Deus, para que o que está dentro da gente venha fluir, e aqueles que estão ao nosso redor venham sentir o aroma que está dentro de cada um de nós. Tem gente que tem vaso, mas não tem nardo. Tem gente que não parece vaso, mas tem nardo. Deus está dizendo nesta noite: eu vim chamar uma geração que muitos podem dizer não presta, não vale nada, mas é uma geração que tem nardo, que tem perfume, que tem aroma, e aonde chegar, Deus vai fazer o ambiente mudar de proporção. O ambiente era de carne, mas agora o ambiente virou espiritual. O ambiente, aleluia, era carnal, mas quando a mulher chega, o ambiente que era carnal vira um ambiente espiritual. Deus está dizendo: talvez você está com fome de comida, mas tem algo espiritual para tu, para mim, para nós nesta noite. Algo espiritual. Um perfume caro. E Lucas, para eu ter esse perfume, o que eu devo fazer? Quando o texto diz que o perfume é caro, é porque é caro. E para a gente ter esse perfume, não é barato. Para a gente ter o perfume, é madrugada sem dormir orando. É jejum e oração, ninguém vendo. Ninguém vê. Prega demais, canta demais,
mas ninguém vê. Ele está buscando um nardo, que quando as pessoas chegam perto dele, sente um aroma diferente. O Weber tem um aroma diferente, vou sentar do lado dele. O Rodrigo, ele tem um aroma diferente, vou sentar do lado dele. Não é porque nós crentes somos bons, não. É porque nós carregamos uma essência que o mundo ainda precisa conhecer. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que somos o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque aonde a gente chega, o aroma tem que chegar também. Aonde a gente chega, a essência tem que chegar também. Nesta noite, Deus está dizendo: vai encher você da essência do céu. Tem nardo para a tua vida, tem essência nova, aleluia. Enquanto você ora, enquanto você busca, Deus está dizendo: estou te enchendo da essência, estou te enchendo da essência. E quando colocar as plantas dos teus pés, Deus vai modificar o ambiente. Vamos ficar de pé. Em todo momento ela não abre a boca. Quando eles começam a criticar ela e ela adorando, adivinha quem se levanta para defendê-la? Jesus. Jesus disse: olha, esta mulher fez uma grande obra. Vocês me convidaram, mas ninguém de vocês fez como ela fez. Você está dizendo aí: olha, pega esse dinheiro e divide para os pobres. Mas os pobres vocês podem dar outro dia. Eu estarei pouco tempo com vocês. Era Deus dizendo: muitas vezes se preocupamos com as coisas desta terra e se esquecemos das coisas do céu. Glória a Jesus Cristo. Mas nesta noite, quando a gente levantar os nossos olhos para cima, como o salmista diz: elevo meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então nesta noite, você pode estar dizendo: a porta está fechada, mas tem um socorro bem presente na hora da dor, da angústia. Aleluia. Está difícil, mas ele está dizendo: eu sou o Deus de Abraão. Por que Deus de Abraão? Porque a Bíblia diz que Ló e Abraão seguiam junto pela estrada, mas a Bíblia relata que os pastores, os dois, começaram a brigar, porque tinha pouco espaço para comportar, aleluia, com os bois, com os gados que ele tinham. Então Abraão diz assim: olha, vamos nos separar, não tem como andar mais junto. Você pode escolher. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia relata então que Ló observa as campinas do Jordão e diz: olha, lá é bonito, lá é bom. Mas Abraão diz: não, você pode escolher. Já, aleluia, pelos olhos humanos, por glória a Jesus, Abraão fez a pior escolha. Mas é só você ler e continuar a história. A terra que Ló escolheu porque era bonita se tornou Sodoma e Gomorra, e Deus destruiu. Mas a terra que Deus deu para Abraão se tornou marco importante na história, a terra de Canaã. Deus está dizendo: enquanto a gente olhar, aleluia, só pela nossa aparência, porque está por fora, nós vamos perder muita coisa. Mas se a gente andar pela fé, pode ser a terra seca, pode não fluir, pode olhar e dizer: não presta, não vale nada. Mas se tem fé, se clama, se adora, se busca, pode ter certeza que o mar vai se abrir, Deus vai operar, a muralha vai cair. E Deus está dizendo: eu irei fazer o impossível. Curva a sua cabeça, entrego agora, pede para Ele o nível de essência, que quando alguém tocar em você, venha sentir o aroma. A alma de Camp será diferente, continuará diferente, porque Deus vai derramar uma essência diferente. Rabassou que me canaraba do que me faz.
Deus, aqui estão os teus filhos, ó Pai, que veio nesta sexta-feira. Talvez pelos olhares humanos dizia: não veio muita gente. Não, Deus, está aqui aqueles que veio para te adorar, independente da ocasião. Independente se tem pouco ou muito, Ele está adorando, entregando o melhor culto. Senhor, não conheço o que o teu filho passa, se a porta está fechada, mas eu quero liberar, Senhor, uma palavra, que as portas que estão fechadas vão se abrir. As portas que estão fechadas, Deus vai abrir. Mas Lucas, na minha visão não tem como. É por isso que Deus não trabalha na visão humana, Deus trabalha na visão celestial. E se Ele falou que vai abrir, vai abrir. E Deus já falou que vai abrir. Então você tem que crer, ter fé, confiar, porque a palavra dele diz: se o povo que se chama pelo meu nome clamar, buscar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem terras e corações sendo sarados.